Boa noite. Hoje será uma noite especial porque iremos falar sobre Salmos e eu tenho certeza que você gosta de Salmos e, além de tudo, você tem um Salmo especial, ok? Fique conosco e Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Sabemos que há uma riqueza preciosa no livro de Salmos e que venha como bálsamo para nossas vidas e para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.
de salmos, né? Salmos significa cânticos com acompanhamento musical. Vamos pensar em salmos como algo que não é contínuo, né? O livro de Jonas, por exemplo, é contínuo. Jeremias começa e vai, meio e fim. Salmos não, Salmos já é mais variável, já é mais solto. E vamos pensar também como se fossem duas linhas. A primeira linha sinonímico, ou seja, a de baixo é sinônimo da de cima. Vamos pensar também como se fosse essas duas linhas antiético, ou seja, a segunda linha não tem nada a ver com a primeira linha. E vamos pensar também como se fosse sintético, né? No qual a segunda linha é a extensão da primeira linha, ok? E o Salmo, por exemplo, o Salmo 1, fala como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, o Salmo 1 vem com promessa. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você tem seguido o conselho dos ímpios? Qual o conselho que você tem seguido? E não imita a conduta dos pecadores, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, né, estudando, eu gostava de imitar, né? A gente sempre imitava aquilo que a gente é fã, não é verdade? A gente tem essa tendência. Mas a Bíblia nos fala para não imitar a conduta dos pecadores. Ou seja, os pecadores têm uma conduta que não é para ser imitada, nem de brincadeira. E a palavra de Deus nos diz para não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou algumas linguagens diz zombadores. Eu acho isso muito sério, porque a gente geralmente senta na roda dos zombadores e diz: o que tem? Não tem nada a ver, né? Sentar na roda dos zombadores, não tem nada a ver ir lá, né? E ali todo mundo vai. E aí começa o perigo. E aí a Bíblia diz que quem faz ao contrário, né, de tudo isso é como árvore plantada à beira de águas correntes. Que coisa boa, porque dará o fruto no seu próprio tempo, no tempo certo. Então, a ideia do Salmo 1 já é vir com promessa, e promessas bem claras, né? Como é bom, como é bonito uma árvore plantada à beira do riacho. Pois bem, o Salmo 3 ele fala justamente que Davi está abrindo o coração em relação ao seu filho, Absalão. Absalão matou o seu irmão Amon. Por quê? Porque Amon passou a apaixonar-se por sua irmã chamada Tamar. Então, Amon era irmão de Tamar e apaixonou-se por ela, simplesmente se apaixonou-se. Só que Amon não tinha como traçar um plano contra a própria irmã. Quando chegou um amigo e deu uma direção para Amon, e Amon executou um plano contra a própria irmã, estrupando a própria irmã. Então, cuidado, porque muitos amigos estão chegando e ajudando casamentos a serem destruídos. Percebe que Amon não tinha um plano contra a própria irmã, mas chegou um amigo de Amon e ajudou. Então muitos casamentos têm sido destruídos. Por quê? Porque um amigo tem até apresentado uma amiga ao seu colega, ou uma amiga tem apresentado um homem à sua colega, ou um amigo oferece droga, ou um amigo acaba facilitando algumas coisas que não vêm de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção que Amon não tinha uma estratégia contra a própria irmã, mas um amigo acabou ajudando Amon a cometer um ato terrível contra a própria irmã. E Absalão fica sabendo disso, vai lá e mata Amon, um irmão matando o próprio irmão. E Davi está no meio de tudo isso. Depois de muitos anos, Absalão foge e Davi vai e perdoa Absalão. E aí o Salmo 3 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Davi perdoa Absalão, e Absalão, ao passar de algum tempo, investe contra Davi, investe contra o próprio pai. Que coisa louca! Um pai perdoa o filho e passa-se um tempo e esse filho investe contra o pai. Então Absalão tomou o trono de Davi. E por isso que Davi diz no versículo 1, capítulo 3,
Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Meus irmãos, Absalão é um filho rebelde que se rebelou contra o pai que o perdoou. E aí Davi escreve isso: muitos se rebelam contra mim. E Davi teve que deixar o reino e teve que fugir. Por isso o Salmo 3 foi escrito por causa disso. Você tem um filho rebelde, você tem um filho que você dá tudo para ele, que você dá até o que não pode, ele acaba se rebelando, ele não reconhece. A gente conhece pais, né, que tem feito o máximo que não pode para os filhos. Muitos filhos não têm reconhecido isso, têm se rebelado e têm entristecido os seus pais. A gente sabe de pais que, muito simples até por sinal, sabe, que tem trabalhado de madrugada, que tem trabalhado com trabalhos simples, né, manuais, para poder investir, né, na carreira do filho, e o filho acaba se rebelando contra. Foi isso que aconteceu. São muitos que dizem a meu respeito, versículo 2, Deus nunca o salvará. Então Davi entregou a Deus toda essa situação. O próprio filho tomou o reino, tomou o trono do pai. A gente tem visto muito isso, viu? Muito isso. Filho tomando a herança do pai, tomando o conforto do pai, filho não reconhecendo o que o pai tem feito. Você conhece alguém? Vamos lá, capítulo 4, diz assim: responda-me quando clamo a Deus, que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Versículo 4, importante, que a gente tem que clamar a Deus, Deus da nossa angústia, Deus, na nossa angústia, clamamos a Ti, Senhor Deus. Dai-nos alívio na nossa angústia, em nome de Jesus. Você está angustiado, você está oprimido, clame a Deus agora, que Deus te ouvirá. Versículo 4, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Geralmente, meus irmãos, nós ficamos irados e tem gente que não consegue deitar se não fizer o mal. Mas a Bíblia diz: se você ficar irado, não peque. Você é do tipo pessoa que bateu, tomou? Então a Bíblia está dizendo: não fique irado, não peque, mas reflita e aquiete-se. Deus está falando no seu coração alguma coisa nesse exato momento, que você tem que se aquietar, não se ire, isso não vai levar a nada. Deite, descanse, entregue para Deus. Deus é o melhor juiz para todas as coisas. O que você está passando, meu irmão e minha irmã? Vamos lá, porque o versículo 7 diz: enche-se o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Onde é que está a alegria? Está no Senhor. Uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Que coisa boa essa alegria que o Senhor traz para os nossos corações. Você já sentiu essa alegria? Hoje em dia as pessoas estão correndo atrás do materialismo, mas a alegria está no Senhor, que é muito maior do que a alegria do trigo e do vinho. Vamos lá no capítulo 14. Capítulo 14. Capítulo 14 diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Capítulo 14 é o Salmo, né? E o tolo diz em seu coração: Deus não existe. Isso é um ateísmo, só que o materialismo também acaba tornando-se um ateísmo, não é verdade? Tem aqueles que acreditam em vários deuses, né? Que é o politeísmo, né? Que tudo é Deus, né? E tem essa camada, né? E só que o tolo, isso faz parte do tolo, e o tolo diz: Deus não existe. No capítulo 36, versículo 2, só para completar, diz assim: ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Olha só, ele se acha tão importante que não rejeita e nem percebe o seu pecado.
A pessoa chega a dizer que Deus não existe, é o tipo de pessoa que se acha tão importante, tão ideológica, sabe, tão intelectual, sabe, tão rica, que acaba não percebendo os seus pecados e acaba também não rejeitando os seus pecados. Essas são as pessoas que dizem: Deus não existe. Pois bem, vamos caminhar no capítulo 17, versículo 3. Diz assim, 17, versículo 3: Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que minha boca não pecará. Então Davi, ele chega a meio que propor isso para Deus: Senhor, me sonda, vê se há algo de mal em mim, sabe? Tem que ter muita comunhão com Deus, não é verdade, irmãos? Para fazer esse tipo de oração. Senhor, me sonda. Como anda a tua vida, meu irmão? Como anda a minha vida? Será que eu teria essa coragem de dizer: Senhor, me sonda, vê se há algo mal em mim? E Davi termina dizendo: decidi que minha boca não pecará. É um dos grandes pecados nossos, aquilo que sai da nossa boca. Então Davi chegou e disse: decidi que eu não pecarei com os meus lábios. Eu decidi que minha boca não pecará. Como é que anda a sua boca? Como é que anda a sua fala? Sabe, tem sido uma fala maliciosa, você tem lançado intriga, você tem colocado fogo, fofoca, você tem lançado ira no meio de pessoas. Então Davi disse: eu decidi que a minha boca não pecará. Capítulo 18, versículo 29 e 30, diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Que capítulo bonito, não é? Que capítulo bonito esse capítulo 18. Fala que a palavra de Deus, né? Olha só, a palavra de Deus, ela é comprovadamente genuína. Então, se você quer crescer na presença de Deus, leia a palavra de Deus. E o capítulo 18 também fala que o Senhor é um escudo para nós. O que é um escudo? Escudo é uma barreira contra a ação do inimigo. O Senhor precisa entrar na sua casa, precisa entrar nos seus negócios, na sua vida. O Senhor precisa ser o escudo da sua vida. E pois a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. E o Deus cujo caminho é perfeito. Siga Deus, porque o caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor, ela é genuína. É um escudo para que todos que nela confiam. Siga Deus, siga o caminho de Deus. É o melhor caminho. Se você está nos assistindo, está conosco aí, siga o Senhor. Vamos lá, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. Diz assim: desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno é o meu Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque olha o que a Bíblia diz: desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Ou seja, tanto no interior como no exterior, a Bíblia fala, o salmista diz que Deus era o Deus dele, desde o ventre materno. E também quando nasci, ou seja, antes do médico colocar a mão em você, antes de você como mãe colocar a mão no teu próprio filho, teu filho já era de Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Seu filho já era de Deus. É Deus quem vai cuidar do seu filho, é quem vai dar caminho para o seu filho. Que coisa maravilhosa. Capítulo 27, versículo 4. Capítulo 27 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no teu tempo. Amados, a Bíblia nos fala, e era o desejo do salmista, de estar na casa do Senhor todos os dias.
Nós temos que ter esse desejo de estar na casa de Deus, sabe? A ideia de não estar na igreja, de não ter igreja, ela não é bíblica. O salmista diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que procuro viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E como é bom, né, retornar devagarzinho aos cultos, né? Como é bom estarmos abraçando os irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Ou seja, na casa do Senhor você tem a orientação também. Você tem escola bíblica dominical aqui na Primeira Igreja Batista de Padua, às 10 horas da manhã. Você tem um culto às 7 horas da noite com o pastor Márcio pregando, tem sido um tempo abençoador. Então, o que você busca na casa de Deus? Você busca orientação e você busca também o que? A bondade do Senhor, o amor do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu pedi e procuro viver na casa do Senhor, buscando a orientação do Senhor. Vamos lá, versículo 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. A gente vê hoje, né? Eu fui no lixão de Gramacho, né? E muitos jovens daqui da igreja também foram. Então nós fomos e vimos cenas deploráveis, né? Mas mesmo assim, a primeira casa que nós entramos, uma mãe fez quase a gente chorar. Ela falou assim: eu não vou vender meu corpo, mas eu vou criar meus filhos, sabe? O marido não sei onde é que estava, mas o que a gente percebe, amados, é que existem muitos pais e mães abandonando filhos, né? Abandonando filhos, ou por uma aventura, né? A gente não sabe por quê, ou quem sabe por briga, né? Mas tem acontecido muito isso, mas a Bíblia nos diz: mas o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Que coisa tremenda, né? Ainda que um pai e uma mãe abandonem o filho, mas o Senhor estará ali acolhendo, né? Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um momento, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Então a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, é isso? Mas de manhã irrompe a alegria. Glória a Deus. Você tem passado por lágrimas, por choro? Creia nisso. Ainda que seja uma noite que você está passando, ou várias noites, mas de manhã irrompe a alegria que vem do Senhor. Ainda que você tenha passado por noites sem sono, noites no qual você tem perdido muitas vezes a direção, mas a alegria romperá pela manhã. Vamos continuar e seguindo o Salmo 51. O Salmo 51, ele vai falar de Davi, do adultério que ele cometeu. Davi cometeu o adultério com Betseba. E aí o profeta Natan foi avisar para ele sobre esse adultério e sobre as consequências desse adultério. E as consequências foi que Betseba acabou se engravidando e acabou se também perdendo o filho. Davi pagou um preço muito grande. Sabe por quê, meus irmãos? Davi, como rei, antigamente os reis iam nas guerras, mas Davi ficou ali onde ele estava, no palácio. Ele olhou adiante, viu Betseba, né? E ali já houve interesse. O cuidado com os nossos olhos que nós temos que ter
sabe? Quando olhamos para com as pessoas. Davi cometeu esse ato, esse adultério. E aí ele diz, no capítulo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Primeira coisa, Davi fala e pede ao Senhor misericórdia. Tem misericórdia de mim. Então ele chega com humildade. E diz assim, por causa do teu amor, Pai querido. E aí ele segue dizendo, Senhor, apaga as minhas transgressões. Ou seja, ele reconhece que errou. E ele é humilde a tal ponto de dizer o seguinte, apaga, Senhor, apaga porque eu pequei. E aí ele continua, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E continua dizendo, lava-me, Senhor. Você sabe aquele quadro negro que a professora escreve lá, e daí a pouco ela vai e passa lá, né? E daí a pouco não tem mais nada escrito no quadro, né? E o que Davi está dizendo é isso, né? Lava-me, Senhor, lava-me da minha culpa. Ele está assumindo a sua culpa. Quem sabe você tem que assumir culpa. Você tem que orar para Deus, Deus, perdoa as minhas transgressões, Senhor, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, purifica-me do meu pecado. O que Davi está dizendo? A partir do momento, né, que o Senhor lava-nos os nossos pecados, a nossa vida volta a ser uma vida que é purificada, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Está vendo? Não precisou de ninguém ficar colocando o dedo na cara de Davi, não, porque ele mesmo diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Se você não reconhecer os seus erros, a sua vida vai continuar do jeito que está. Vou repetir, se você não reconhecer os seus erros, a sua vida vai continuar do jeito que está. E Davi diz, eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Está vendo? Se você não reconhecer as suas transgressões, o pecado vai o quê? Nos perseguir. O pecado vai nos perseguir, vai ficar batendo na porta, vai ficar nos cobrando uma atitude, e a melhor e única atitude é pedir misericórdia a Deus, clamar pelo seu amor e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Não foi só Davi que pecou não, tá bom? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E todos nós temos que fazer e chegar à conclusão que Davi também chegou. Davi cometeu adultério, né? Eu sei que muitas pessoas não cometeram adultério, amém, glória a Deus. Mas, independente disso, a gente sempre erra, conta mentirinha, né? A gente sempre é pecador. Fala mal dos outros. Então a gente tem que ter a mesma postura de Davi, de arrependimento. Lava-me, Senhor, dos meus pecados, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Justiça. É justa a sentença de Deus. É justa a condenação de Deus, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Está vendo? O que Davi está dizendo? Desde que nasci. Todos nós nascemos no pecado. O pecado de Adão, ele o fez o quê? Ele foi transportado a toda a humanidade. Então, Davi diz assim, versículo 5, tá bom? Do capítulo 51. Davi diz, sei que sou pecador desde que nasci. Desde que nasci. Então você não tem desculpa de achar que você é o santarrão, que você é melhor do que os outros, nada disso. Todos nós somos pecadores. E aí Davi diz o seguinte, cria em mim, versículo 10, um coração puro a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então Davi fala o seguinte, renova, Senhor, renova minha fé, renova um espírito estável. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então Davi diz assim, ó, renova-me a alegria da tua salvação. Gente, o que tem de pessoas fora de muitas igrejas, né, que já estiveram, né, igrejas estão afastadas,
sabe? Então, que essas pessoas, em nome de Jesus, sejam renovadas nelas a alegria da salvação. Essas pessoas perderam, tem muita gente que perdeu a alegria da salvação, muita gente mesmo. Então eu encontro com muitas pessoas, sabe, e não é de outras denominações também, eu encontro com várias pessoas, e eu sinto que as pessoas, sabe, estão sumidas, perderam a alegria da salvação, e por isso que Davi diz: devolve-me, Senhor, a alegria da salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O problema dessas pessoas, e eu também tenho que vigiar, é que essas pessoas não querem obedecer. Não querem obedecer o quê? A palavra de Deus, né? E muitas vezes se deixa levar pela oferta mundana. Vamos lá, versículo 128, já estamos quase terminando. Versículo 120, capítulo 128. Capítulo 128. Capítulo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, a palavra de Deus também nos fala sobre família, né? A importância de estarmos, né, em casa, lendo a palavra, né, tendo comportamentos sadios, não é verdade? E não se iluda não, tá, queridos? Os filhos veem muito o comportamento de pai e mãe. Eles veem, eles observam, né? E o ambiente, né, que a gente cria na nossa casa, os filhos estão sempre observando, estão julgando muitas vezes, não é verdade? Então a Bíblia diz aqui assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor. Uma casa que teme o Senhor, que se ora, que canta louvores, né? Uma casa que adora, né, o Senhor. Então, assim será abençoado. A mulher será como videira frutífera, e seus filhos serão como brotos de oliveira. Então, a mulher será como uma videira frutífera, dará muito fruto, e os filhos como um broto, né, de oliveira. Então, os salmos falam sobre família. Geralmente a gente usa esse texto para casamento, né? Então, é um texto que ajuda muito, né, com a graça de Deus, os casais novos compreenderem que a importância da palavra de Deus no lar, né? A importância da palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 133. 133, tá pertinho aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Então, o capítulo 133, versículo 1, diz que é muito bom quando os irmãos vivem em união. Que coisa maravilhosa e agradável, né? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Então, amados, nós como igreja, nós como irmãos em Cristo Jesus, como cristão, nós temos que vivermos em união. Nós temos que estendermos essa união além da igreja, não é? Eu preciso saber da sua necessidade, você precisa saber da minha necessidade, eu tenho que te ajudar de alguma forma, eu tenho que estar orando com você, eu tenho que estar te visitando, eu tenho que me relacionar bem com você. Jesus, ele era relacional, relacionava muito com as pessoas. Então, amados, nós, como é bom os irmãos viverem união, que coisa maravilhosa. Há alguém na sua igreja, se você está me assistindo aqui, que você, ao terminar aqui, você vai ligar, sabe, e resolver alguma coisa, alguma discussão, alguma coisa que não ficou bem, né, resolvido. Se quando terminarmos aqui, você vai pegar o telefone e ligar, sabe, e resolver isso daí em nome de Cristo Jesus, porque é bom que os irmãos convivam em união. E aí vamos no 135.
Salmo 135. Salmo 135, né? Que diz assim: aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-nos, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Aleluia. A partir do Salmo a partir do Salmo 35, né? Geralmente vai começar com aleluia, né? E vai continuar. Aí ao final, aleluia, tá vendo? 135. Porém, a gente tem que entender, aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Você é servo do Senhor? Então, louvem o servo do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor. Está vendo a importância de igreja? Estar numa igreja? Então, primeira coisa, louvar o Senhor, os que são servos. Segunda coisa, sirvam na casa do Senhor, nos pátios na casa do Senhor. Então, a ideia de servir na igreja, né? Servir na casa do Senhor é bíblica. É bíblica. Então, amados, nós terminamos agora, né? E vamos louvar o Senhor, sabe? Louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, servos, aqueles que são servos, e vocês que servem na casa do Senhor. Como é bom, amados, servirmos ao Senhor. Então nós fizemos essa exposição muito rápida de Salmos, tá bom? E espero que Deus tenha falado ao seu coração. E nós iremos orar agora. E lembre dos desafios que foram feitos durante a exposição, durante a pregação, tá bom? E se Deus falou ao teu coração, quando terminar aqui, pega o telefone, tem algum irmão ali que você tem que acertar alguma coisa, você vai lá, acerta. Você tem a misericórdia de Deus, sabe? Clama o amor de Deus, e o Senhor vai lá e purifica, limpa tudo, como apagador, tá bom? E filhos, sabe? Assim como Absalão se rebelou contra Davi. Davi deu tudo para Absalão e Absalão veio e tomou o reino de Davi. Sabe, isso não é de Deus não. Teus pais têm dado tudo para você, tá bom? E vamos melhorar aí a postura, vamos melhorar aí a convivência, tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado, amado Deus, por essa noite, Senhor, por essa leitura da vossa palavra, Senhor. Obrigado porque o salmista diz que uma coisa pedi ao Senhor, para estar todo dia na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso precisa ser o nosso desejo também. Abençoe os nossos lares, nos dê saúde, abençoe os enfermos da nossa igreja, como também aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Deus abençoe.